O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, depôs a Polícia Federal nesta segunda-feira em meio à investigação contra Eduardo Bolsonaro. Segundo a Procuradoria-Geral da República, há uma tentativa de Eduardo Bolsonaro em atrapalhar o processo contra seu pai, Jair Bolsonaro, pela tentativa de golpe de Estado, ao articular sanções a ministros do STF nos Estados Unidos. O líder do PT informou que pediu o bloqueio de bens de Jair Bolsonaro e quebra de sigilo fiscal por financiar a temporada de seu filho nos Estados Unidos. Lindbergh também afirmou que o Brasil caminha para uma crise diplomática seríssima, caso os Estados Unidos decidam sancionar de alguma forma ministros do STF, já que o Brasil não pode ficar de braços cruzados. Confira a íntegra da coletiva. Muitos documentos, mais de 600 manifestações do próprio Eduardo Bolsonaro, e para nós aqui está caracterizado vários crimes. Tem dois primeiros que são incontestes: coação no curso do processo e também obstrução de justiça. Nós defendemos aqui com muita ênfase também em relação ao atentado violento contra o Estado Democrático de Direito. Por quê? Para nós é um golpe continuado. Teve o 8 de janeiro, teve a depredação do Supremo, do Parlamento, do Palácio do Planalto. Na verdade, começou antes, ao descredibilizar o sistema eleitoral, as urnas eletrônicas. Depois, com a Operação Punhal Verde e Amarelo, a minuta do golpe. Só que, na nossa avaliação, a conduta de Eduardo Bolsonaro ainda é a mesma. Qual a diferença do que Eduardo Bolsonaro faz com de um daqueles golpistas que depredou o Supremo? É uma depredação simbólica do Supremo, uma articulação internacional para sancionar ministros do Supremo, procurador-geral, delegados da Polícia Federal. É isso que está sendo feito aqui. Então a gente fala também em relação ao Estado Democrático de Direito. O que a gente fez? A gente quis mostrar o nexo de causalidade entre as movimentações dele e vários fatos que aconteceram depois. Por exemplo, o deputado republicano Cory Mills. Foi ele que fez aquele questionamento ao secretário de Estado Marco Rubio, quando o Marco Rubio falou do Alexandre de Moraes. Ali ele falava claramente sobre Jair Bolsonaro, sobre o julgamento do Jair Bolsonaro. Mas não só esse. Deputada Maria Elvira Salazar, aquela que levantou o cartaz contra Alexandre de Moraes. A gente documenta também o encontro anterior com Eduardo Bolsonaro e com Paulo Figueiredo, esse cidadão que já é denunciado no golpe, nessa trama golpista, que está participando de todas as articulações. O Departamento de Estado, quando fala aqui de falta de liberdade, quando fala de censura do Brasil, um Twitter do Departamento de Estado, foi numa quarta-feira. A gente demonstra que na sexta-feira o Eduardo Bolsonaro esteve no Departamento do Estado falando com o encarregado para a América Latina. Então a gente vai fazendo tudo isso. Mas o mais importante é que a gente faz um pedido cautelar de bloqueio dos bens de Jair Bolsonaro. Por que esse pedido cautelar? Veja, a gente sabe que o que Eduardo Bolsonaro está fazendo lá é atrapalhar a investigação. É um crime continuado. Não houve mudança nenhuma depois do dia 8 de janeiro. Eles continuam atacando as instituições. Mas como é que ele se sustenta para fazer essa articulação? E foi uma declaração do próprio Jair Bolsonaro que disse e que falou da questão do PIX, teve uma arrecadação de 17 milhões, começaram uma outra, que é assim que mantém Eduardo Bolsonaro lá. Na nossa avaliação, o Eduardo Bolsonaro, quando a gente fala em coação no curso do processo, quer proteger o pai dele e os envolvidos na trama golpista. Então, veja, é uma forma de manutenção dessa organização criminosa fora do país para tentar tirar crédito do Supremo Tribunal Federal. Eu chamo a atenção que isso nunca houve na história recente do país. Vladimir, a última crise assim com os Estados Unidos
Digamos que foi naquele episódio envolvendo a NSA e o Snowden, ficou claro que teve os telefones da presidenta Dilma tinham sido grampeados. Mas isso foi lá atrás. O que está acontecendo é muito grave. Veja, nós estamos caminhando para uma crise diplomática seríssima. Porque não tem como o governo brasileiro ficar de braços cruzados se houver uma retaliação contra ministro supremo, em cima de uma lei magnífica que é usada contra ditaduras, com um discurso falso, que aqui é uma ditadura. Né? Então veja, isso é muito grave. Isso vai ter consequências aqui no Brasil. O que é que o governo vai fazer? Então, nessa ânsia de continuar esse processo golpista, de tentar proteger o pai dele no julgamento, está colocando o Brasil numa situação muito difícil. Então a gente pede o bloqueio imediato dos bens de Jair Bolsonaro. Isso aqui é uma medida cautelar que nós estamos pedindo ao Procurador-Geral da República nesse inquérito. Mais do que isso, vocês vão ver aqui a peça que a gente entrega, tem o item D também, quebra de sigilo bancário e fiscal de Jair Bolsonaro e dos demais investigados, para rastrear valores enviados ao exterior, com indício de desvio de finalidade na arrecadação por PIX, para financiar a estrutura no exterior destinada a atacar o sistema de justiça brasileiro. E, por fim, realização de comunicação ao COAF, para fim de detectar movimentações financeiras atípicas de Eduardo, Jair Bolsonaro e outras pessoas físicas e jurídicas que de alguma forma contribuem para esse processo. Esses aqui são temas fundamentais para a gente. Não só o bloqueio, mas tentar rastrear o dinheiro. Toda essa movimentação financeira. Tá bom, pessoal? Foi um depoimento longo, mas eu acho que muito proveitoso. Porque eu acho que as próprias declarações do Eduardo Bolsonaro são... Ele se auto-incrimina, né? E tem intervenções que mostram claramente que aquelas reuniões que ele teve e que acompanhava tiveram efeitos. Né? Ele manda, por exemplo, para o deputado Cory Mills, a continência. O senhor, veterano de guerra, cumpriu sua palavra e jogou uma bomba atômica no Brasil. Eu chamo a atenção de vocês que na sexta-feira passada, naquele evento do PL de comunicação, Jair Bolsonaro também, numa frase clara, disse que não tem jeito, precisa de um apoio de uma potência estrangeira. A frase vocês viram, nós venceremos com a ajuda dele, e também a ajuda de um outro país lá do norte. Enganam-se aqueles que acham que só nós temos condições de reverter esse sistema. Então, é algo muito grave que a gente está vivendo. É algo novo que a gente está enfrentando. Por isso que o ministro Alexandre de Moraes falou de soberania nacional, o Brasil ser colônia. Pareciam termos que a gente usava isso no passado, mas que agora assumem uma atualidade nesse momento. E a preocupação, de fato, com o conflito com um país importante como os Estados Unidos é uma preocupação real. Porque nenhum país pode aceitar que um poder judiciário independente, porque veja a gravidade, nós temos poder judiciário independente do país. Isso aqui não é briga PT e Bolsonaro, não. É defesa do Brasil, defesa das instituições democráticas. É por isso que a gente acha que teve continuidade golpista. Líder, o senhor vai procurar Itamaraty, porque o governo tem sido discreto nessas manifestações dos Estados Unidos contra o Supremo. Olha, eu acho que o Itamaraty tem que trabalhar, porque as consequências, na hipótese de haver uma sanção, vai ser muito ruim para o Brasil. E aí vai ter que ter uma reação. Porque não existe isso. Imagina se o ministro Alexandre de Moraes, se o procurador-geral sofrer uma sanção como essa, que pode bloquear cartões de crédito, contas pessoais. Eu acho que o Brasil e o Itamaraty tem que se movimentar antecipadamente. Aqui nós estamos vendo, nós vamos ter problema para empresas brasileiras. Vamos lá, numa decisão como essa, em cima da lei magnífica. O que os bancos brasileiros vão fazer? Eles têm relações com os Estados Unidos.
vão cumprir contra a autoridade contra o ministro Supremo? Creio que não. Mas veja, é uma crise anunciada, né? Eu, inclusive, peço aqui um dos pedidos que seja enviado ao Itamaraty para que avalie a possibilidade de suspensão automática do passaporte diplomático do Eduardo Bolsonaro. Porque isso é possível de ser feito. Então é um tema, mas eu acho, sinceramente, que é importante que o Itamaraty, eu creio que está fazendo, talvez não divulgando oficialmente, faça gestos, se movimente, para evitar que o pior aconteça. Se entre numa aventura que vai levar a um estressamento grande das relações entre Brasil e Estados Unidos. Essas reuniões que vocês mapearam, elas foram adquiridas a partir de publicações dele próprio ou vocês investigaram isso? Olha, são duas coisas diferentes. A maior parte dele próprio. Porque ele não tinha problema em dizer. Ele dizia o tempo inteiro. Fazia ameaças. Tem aqui uma que ele diz claramente. Olha, isso aqui é para o ministro Alexandre Moraes. Os outros não entrem. Porque senão vão ser retaliados também. Ele fazia questão de mostrar, de dizer. Mas teve algumas, como essa do Departamento de Estado norte-americano, que a gente descobriu em órgãos de imprensa norte-americanos, nesse caso a CNN Internacional, né? Então veja, a gente pegou tudo para mostrar que existiu uma ação e houve uma reação. A gente começa a perceber o líder do PL, Sócio Cavalcante, o pastor Malafaia, dizendo, isso aqui é questão Big Tech, Eduardo não tem... Ele está trabalhando, pode ser todas as coisas juntas. O Paulo Figueiredo, que a gente pede para que seja incluído no inquérito, ele está denunciado na trama golpista, ele chega a divulgar o nome de pessoas que foram enviadas ao Departamento de Estado norte-americano. Não sei se vocês têm acesso. Eles dão os nomes. Então, eles não escondiam que a intenção era intimidar, que a intenção era, de alguma forma, interferir no curso de um julgamento. Os senhores sabem que Mourão falou do telefonema com Jair Bolsonaro. Você sabe que se tem um dos motivos de prisão preventiva é você tentar combinar, atrapalhar, interferir em alguma investigação. Mas agora é mais do que investigação. Nós estamos no julgamento. E tudo isso aqui caracteriza coação no curso do processo, obstrução de justiça. Eu não sei se tiveram a oportunidade de ler, quando o procurador-geral abriu o inquérito, ele diz claramente que essas duas, coação no curso do processo e obstrução de justiça, já são os motivos da investigação. E que poderia ser em relação ao atentado violento do Estado Democrático de Direito. É onde eu tento reforçar esse ponto aqui. Tem, por fim, também um outro tipo constitucional que a gente colocou, tá? Que é relacionado à autonomia funcional dos magistrados. É uma lei que está no nosso ordenamento jurídico, é uma lei que eu acho que pode ajudar porque se encaixa perfeitamente no que está acontecendo. Líder, Tá bom, pessoal? Uma última coisa, o presidente por internamente com vocês, como que ele tem se manifestado ou até de alguma forma dialogado para que vocês se manifestem diante do tempo disso? Olha, o presidente Lula falou ontem sobre o Alexandre Moraes, sobre o episódio lá na convenção do PSB. Eu não tenho conversado muito com ele, tenho até uma viagem agora com ele, que eu vou ter a oportunidade de conversar, mas eu acho que a fala dele foi uma demonstração clara que num momento como esse tem que ter uma posição de solidariedade ao Supremo e ao ministro Alexandre Moraes. Porque, volto a dizer, entendendo como o presidente Lula age, é uma questão de interesses nacionais. Eu, sinceramente, queria que esse assunto saísse do Fla-Flu. Queria que empresários, setores econômicos se manifestassem em defesa do Brasil. Eu acho que isso é um tema importante. Eu falei lá no debate político, não foi aqui, que nós temos pela primeira vez um agrupamento político
que defende posições de um outro país, parece a bandeira dos Estados Unidos, em detrimento do Brasil. Isso nunca houve na história dessa forma. Você sabe que até a extrema-direita dos integralistas, Plínio Salgado, que eram fascistas, mas não eram assim antinacionais. Teve um episódio da história que chegaram a caçar o mandato do Prestes, que era senador, e de toda a bancada do Partido Comunista, 47 e 48 teve a cassação do mandato, por associarem que defendiam a União Soviética. Não tinha declaração do Prestes. Mas eu não consigo entender na história um outro momento como esse. Tem esse episódio das sanções, mas teve outros. A votação da lei de reciprocidade. Quando teve as tarifas colocadas aqui, sabe quem foi a relatora desse projeto, que trabalhou junto com o Itamaraty? A ministra Tereza Cristina. Era uma reivindicação do agro, para que o Brasil tivesse instrumentos de negociação. O Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro se manifestaram contra a lei de reciprocidade. Depois, agora, basta vocês irem no YouTube. Tem Eduardo Bolsonaro dizendo que procurou autoridades norte-americanas, sugerindo que imigrantes brasileiros fossem presos na prisão de El Salvador do Bukele. Então nós estamos vivendo com algo novo. E eu acho que o fundamental, eu encerro dizendo isso aqui, que nesse momento é a defesa do Brasil, das instituições do Brasil. Quem está patrocinando isso sabe que está prejudicando os nossos interesses, com consequências econômicas, porque está levando a uma escalada de tensão diplomática que, se houver, sem sombra de dúvida, uma sanção como essa, vai ter que ter alguma decisão por parte do governo brasileiro. Para acompanhar o assunto, acesse o metrópolis.com.